Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores dos seus pais ou das suas mães. Estamos aqui de volta, né? Continuando, né? Da aula passada eu falei que íamos ver os dois principais autores do realismo. Começamos com Machado de Assis, vamos agora a Aloysio Azevedo. Vamos lá. Um pouco sobre a história de Aloysio Azevedo, na biografia. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo foi um romancista, cronista, né? Contista, diplomata, caricaturista e jornalista brasileiro, além de desenhista e pintor. Aqui são algumas datas, né? Não é de muita importância, então vamos passar. Aqui a biografia dele: filho de Davi Gonçalves de Azevedo e Emília Amália Pinto de Magalhães, completou os estudos secundários em sua cidade natal. Aos 17 anos mudou-se para o Rio de Janeiro. Seu primeiro romance foi intitulado Uma Lágrima de Mulher, de 1880. Nessa obra ainda apresenta um estilo notadamente romântica, mas não quer dizer que ele tenha pertencido ao romantismo, não é isso? Escreveu diversas obras, sendo considerado um importante abolicionista brasileiro. Assim, foi precursor do movimento naturalista no Brasil, com a publicação da obra O Mulato, em 1881. Lembra aquele que eu falei que algumas escolas elas aconteciam simultaneamente? Alguns livros trazem realismo e naturalismo juntos. Não quer dizer que eles sejam uma escola só. Não é. Mas eles trazem juntos. Por quê? Em 1881, inicia o realismo com Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 1881, inicia o naturalismo com O Mulato de Aloysio Azevedo. Então, as duas escolas aconteceram simultaneamente, né? Grande parte de sua obra foi influenciada pelos escritores Eça de Queiroz, realismo português, e Émile Zola, naturalismo português, certo? Figura multifacetada, Aloysio foi nomeado diplomata em 1895, viajando por diversos países: Itália, Inglaterra, Espanha, Argentina, Paraguai, Japão, né? Nesse momento, resolveu deixar de lado sua profissão de escritor. Faleceu em Buenos Aires, na Argentina, com 55 anos, no dia 21 de janeiro de 1913. Características literárias de Aloysio Azevedo. A obra de Aloysio Azevedo é dividida em dois momentos. O primeiro ainda segue a fórmula dos melodramas românticos, embora a estética já se encontrasse em franca decadência, né? Já no finalzinho. Eram textos em forma de folhetins que arrebatavam muitas vendas, possibilitando que o autor se sustentasse apenas com a literatura, o que era difícil no Brasil. Hoje em dia já é difícil, né? Imagina naquela época, mas tudo bem. O segundo momento refere-se às obras escritas à luz da estética naturalista. E foram esses trabalhos que renderam ao autor grande destaque no cânone nacional. Azevedo reverbera em sua obra naturalista a influência das ideias deterministas de Hipólito Taino, que entendia que a compreensão do ser humano e a história pautava-se em três alicerces, né? A saber, o meio, a raça, o meio, a raça e o momento histórico. É com base nesse arsenal teórico que Azevedo constrói a trama de seus romances naturalistas, como em O Cortiço. Eu amo esse livro. Leiam, que aí vocês vão entender melhor como é que funciona essa dinamicidade naturalista, né, dentro de O Cortiço. O meio, né, que é o próprio Cortiço, condiciona o grupo, a raça, o meio influenciando e determinando o homem, determinando as relações humanas no interior da habitação coletiva, né? Homem como produto do meio. Também era grande admirador do positivismo, doutrina de pensamento disseminada por Auguste Comte, que, entre outras características, né, defendia o cientificismo através da ciência, né? De modo que Azevedo entende o ser humano como objeto de estudo científico. Para escrever o já citado Cortiço, né, o autor visitou diversas dessas instalações no Rio de Janeiro, observando atentamente as relações, costumes e diálogo do cotidiano de seus habitantes. Eu costumo dizer que os cortiços de antigamente, né, hoje são os condomínios. A diferença é que alguns condomínios o pessoal não estende, digamos assim, as roupas na frente de suas casas. No cortiço era isso, né? Então tinha a questão quem vivia nos cortiços eram as pessoas que não tinham condições de pagar a moradia digna. Então eles
se afastavam dos grandes centros, né? E iam morar em casas com pessoal de baixo poder aquisitivo, né? As lavadeiras, né? As prostitutas, as mulheres de vida fácil, os homens que gostavam de certa forma de viver na boemia, digamos assim. Foi também influenciado por Émile Zola, né? O precursor do naturalismo francês, como eu falei, colocando em prática a ideia de uma literatura que fosse além da observação. O autor passa a ser um experimentador, trabalhando com os fatos sociais e buscando comprovar a influência do meio e dos fatos sobre o desenvolvimento humano. Além de Zola, né? O autor inspirou-se, né, em Eça de Queiroz, principalmente para a descrição minuciosa dos ambientes humanos e de suas personagens, dois grandes autores. Então, características das obras: descrição minuciosa e narrativa lenta, linguagem simples e regional, foco na realidade cotidiana, retrato da sociedade, crítica social, temas de patologia social, promiscuidade, adultério e vícios, personagens simples e degradadas, animalização dos personagens, o zoomorfismo, foco no comportamento dos personagens, decadência moral e preconceito racial, o romantismo, o cortiço, vocês veem isso bem nítido. Então, algumas obras que eles escreveram, que a Luiz Azevedo escreveu, né? Nós vamos ter romances, que eu não vou ler, lógico, teatro e contos, certo? Depois, se vocês dão uma revisada, voltam isso aí na aula sem problema. Principais obras nós vamos ter, né? O Mulato, o Cortiço, Casa de Pensão. Escreveu contos, crônicas, romances, críticas, novelas e peças teatrais, né? Aí, como destaque, coloquei aqui os três, ó. O Mulato, a obra que inicia o naturalismo no Brasil. Casa de Pensão também fala sobre essa questão do meio. E o Cortiço, marco do movimento naturalista, certo? Então, pessoal, confio nos meus dentes e esses mesmo me mordem a língua. A Luiz Azevedo. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais.